A lanchonete barata, no lado sul de Chicago, tinha exatamente uma regra não dita. Ninguém entrava depois da meia-noite. Apenas baratas e bêbados que tinham se perdido. Maeve Calloway sabia disso. Ela trabalhava no turno da noite na lanchonete Roses há 2 anos. Tempo suficiente para entender que, depois da meia-noite, o mundo além da porta de alumínio enferrujada não pertencia a pessoas decentes. Naquela noite, o relógio na parede marcava 1h47 da manhã. A grelha estava desligada. O balcão tinha sido limpo. Maeve estava curvada, esfregando uma mancha de gordura teimosa no chão de azulejo. A mesma mancha que ela esfregava todas as noites por 2 anos e nunca conseguiu remover completamente. Como tudo em sua vida, sempre deixando para trás alguma mancha que ela não tinha dinheiro para substituir. Quando a porta dos fundos da cozinha se abriu com violência, não foi o vento. O vento não bate em prateleiras de panelas e frigideiras. O vento não carrega o cheiro de sangue. O som de metal quebrando o silêncio veio forte e violento. Uma frigideira de ferro fundido atingiu o chão. Uma panela de alumínio rolou em círculos, e no meio dos destroços de aço barato, um homem desabou. Suas costas bateram na geladeira industrial com um baque surdo que fez a coisa toda tremer. Maeve congelou, sua mão ainda enrolada no pano, um joelho ainda pressionado no chão. 3 segundos. 3 segundos para absorver a cena. E o que ela viu não pertencia a nenhuma versão de nada para a qual ela já tivesse se preparado. O homem usava um terno preto, do tipo que Maeve reconheceu instantaneamente. Não porque ela entendesse de moda, mas porque ela havia passado camisas suficientes em uma lavanderia aos 19 anos. O bastante para saber a diferença entre tecido caro e sob medida e roupas de loja de departamento. Este terno pertencia ao primeiro tipo. O tipo que valia 3 meses de aluguel no apartamento miserável que ela chamava de lar. Mas ele havia sido rasgado no ombro esquerdo. E por baixo, a camisa social branca estava encharcada com uma mancha vermelho escura. Ela se espalhava a partir de seu abdômen, lenta, constante, pacientemente, como se a morte tivesse a noite toda para esperar. Sapatos de couro polido cobertos de lama. Cabelo preto desgrenhado, úmido de suor e sangue. Um rosto machucado. E ao longo do lado esquerdo de sua mandíbula, uma cicatriz longa e antiga. Do tipo que não vem de um acidente, mas de alguém que pretendia deixá-la ali. Ele parecia ter sido arrastado pelo inferno em um terno de $10.000. Mas foram os olhos dele. Os olhos dele foram o que impediu Maeve de correr. Cinza prateados, frios e absurdamente alertas. Não eram os olhos de um homem sangrando à beira da morte. Sem medo, sem súplica. Eram os olhos de alguém calculista. Varrendo a cozinha, as saídas, varrendo cada objeto ao alcance que pudesse ser usado como arma. Tudo isso em menos de 3 segundos. Então aquele olhar parou nela. Não porque ela fosse bonita, não porque ela se destacasse, mas porque ela era a única variável na sala que ele ainda não tinha terminado de avaliar. A maioria dos homens que fossem esfaqueados e deixados no chão de uma cozinha gemeria ou imploraria. Este não. Ele sentou-se apoiado na geladeira com uma mão pressionada no abdômen. A outra estava espalmada no azulejo. Não para apoio, mas para que ele estivesse pronto para se levantar a qualquer segundo. Como se o chão imundo da lanchonete Roses fosse sua sala de reuniões. E ele estivesse apenas se sentando antes de tomar sua próxima decisão. Maeve se levantou. Lentamente sua mão alcançou a frigideira de ferro fundido no chão. A coisa mais pesada ao alcance. A única coisa entre ela e um estranho encharcado de sangue na cozinha. Quase às 2 da manhã. Se você veio para roubar o lugar, ela disse, sua voz mais firme do que esperava. Talvez porque estivesse cansada demais para ter medo. Ou talvez porque vivesse no lado sul há tempo suficiente para saber que o medo não ajudava ninguém. Você escolheu a lanchonete errada. O cofre tem $40 e eu vou quebrar seu crânio antes que você consiga abrir. O homem olhou para ela. Olhou para a frigideira. E foi nesse momento que Maeve entendeu que a noite não terminaria como qualquer outra noite. O canto de sua boca se ergueu ligeiramente. Não era um sorriso. Não havia nada de calor nele. Era o reflexo de um homem acostumado a ser ameaçado com coisas muito mais perigosas do que uma frigideira de ferro, e que achava essa situação quase divertida. Não estou roubando, ele disse, sua voz rouca e profunda. O tipo de voz que parecia ter nascido para dar ordens. Não explicações.
Apenas não abra a porta da frente. Naquele exato momento, um carro passou lá fora. Não o som de um carro comum passando depois da meia-noite, mas o som de um carro se movendo lentamente, verificando cada beco, um por um. Os faróis varreram o vidro da janela. Uma luz branca e fria cortou a cozinha como uma lâmina. O instinto fez Maeve apagar as luzes antes que sua mente pudesse lhe dizer para fazer isso. Na escuridão repentina, ela ouviu 3 coisas com perfeita clareza. A respiração pesada dele. O som do sangue pingando no azulejo. Pinga, pinga, pinga. Constante como um relógio em contagem regressiva. E seu próprio coração batendo em seus ouvidos. O carro seguiu em frente, o motor desapareceu à distância e depois sumiu. Silêncio. Maeve acendeu as luzes novamente. A lâmpada fluorescente piscou 2 vezes, depois se estabilizou, expondo toda a escena. Sangue nos azulejos do chão, o chão que ela acabara de esfregar. Panelas e frigideiras espalhadas por toda parte. E o homem ficando mais pálido bem na frente dela. O ferimento em seu abdômen aparecia mais claramente agora que o paletó do terno havia se aberto. Não era um corte qualquer. Era uma facada profunda, deliberada e precisa. Alguém pretendia matá-lo e quase conseguiu. Ela poderia ligar para o 911. Era o que uma pessoa normal faria. Ela poderia trancar a porta da cozinha, correr pela frente e deixar que este homem se tornasse problema da polícia ou do necrotério. Ninguém poderia culpá-la por isso. Mas Maeve olhou para a facada em seu abdômen. E sua mão, a mesma mão que costurou o rasgo nas costas de Bree com uma agulha de costura comum quando sua irmã mais nova tinha 12 anos. E um grupo de garotos na escola rasgou sua camisa para rir das cicatrizes de queimadura. A mesma mão que costurou seu próprio braço depois que um vidro quebrado a cortou na lavanderia. A mesma mão que estava familiarizada com sangue, agulhas e dor muito antes daquela noite. Aquela mão alcançou automaticamente o kit de primeiros socorros barato debaixo do balcão. Antes que sua mente tomasse a decisão, ela se ajoelhou ao lado dele. Mais perto o suficiente para ver aqueles olhos cinza-prateados se arregalarem. Não de dor, mas de surpresa. Como se em todos os cenários que ele calculou ao escanear a cozinha, uma garota magra em um avental manchado se ajoelhando ao seu lado para cuidar de seu ferimento nunca tivesse entrado na lista. Você me deve um obrigado, disse Maeve, abrindo o kit de primeiros socorros, e dinheiro para limpar o chão. Ele olhou para ela, não da maneira como tinha feito antes, quando estava medindo uma ameaça, mas como um homem tentando entender algo completamente fora de sua capacidade de análise. Longo e quieto. Então ele falou, sua voz rouca, mas clara. E aquelas 2 palavras soaram pesadas, como se sua boca nunca tivesse sido ensinada a dizê-las. Certo. O ferimento era profundo demais para um kit de primeiros socorros de $10. Ele precisava ficar deitado por pelo menos uma noite, em algum lugar limpo, quente e escondido o suficiente para que os carros que varriam as ruas não o encontrassem. Maeve olhou pela janela da cozinha. Eram quase 2 da manhã. A neve havia começado a cair. Seu apartamento ficava a 4 quarteirões ao norte, no 4º andar, sem elevador. E este foi o momento em que Maeve Calloway, de 27 anos, atolada em dívidas, cansada até os ossos, fez a coisa mais estúpida em uma vida cheia de decisões estúpidas. Ela o ajudou a se levantar, ou melhor, ela tentou, porque ele pesava o dobro dela e era quase uma cabeça mais alto. O ombro dele pesava sobre o dela, seu braço travado em volta das costas dele. O sangue dele encharcou seu avental, sua camisa, quente e úmido contra sua pele. Eles cambalearam pela porta dos fundos, para o beco e para a neve. No caminho, enquanto ela o firmava sobre uma poça de água congelada, sua mão roçou em algo duro e frio no bolso interno de seu paletó. Uma forma que ela conheceu instantaneamente. Uma arma. Maeve não parou, não perguntou, não mudou de ideia. Ela apenas apertou mais o aperto em volta das costas dele e continuou a arrastá-lo pela neve. 4 quarteirões, 4 lances de escada, um homem sangrando com o dobro do seu tamanho. Quando Maeve finalmente o deitou no chão de seu apartamento no 4º andar, com tábuas de madeira gastas, móveis de brechó, cortinas que ela mesma costurou, ela quase desabou ao lado dele. Seu ombro doía, suas mãos tremiam,
e o sangue de um estranho manchava seu corpo do pescoço à cintura. Ela olhou para ele deitado ali no chão, olhos fechados, respiração superficial, terno preto rasgado sobre as tábuas de madeira baratas. A imagem era tão absurda que era quase engraçada, como se alguém tivesse enfiado uma pintura de $1 milhão em uma moldura de plástico de um mercado de pulgas. Então ela vasculhou os bolsos de seu paletó. A arma, ela a deixou de lado, sua mão firme, o que talvez tenha sido a coisa mais surpreendente de toda a noite. Um canivete, sua lâmina ainda pegajosa de sangue, não estava claro de quem era o sangue. E um anel de prata em seu dedo anelar, gravado com a letra K em um estilo antigo. O acabamento era tão fino que Maeve sabia que não era uma joia comum. Era uma marca, um símbolo, algo que pertencia a um mundo sobre o qual ela não sabia nada. Sem carteira, sem identificação, sem nome. Nada exceto uma arma, uma faca e uma única letra. Maeve sentou-se ao lado dele, com as costas contra a lateral da cama, olhando para o homem inconsciente em seu chão. Do lado de fora da janela, a neve caía mais forte. Dentro do apartamento, o sangue dele se espalhava lentamente pela madeira. E Maeve Calloway entendeu que o homem que ela acabara de arrastar para casa por 4 quarteirões, subindo 4 lances de escada no meio de uma noite de neve, não era uma vítima. Não era um bêbado que se perdeu. Não era nada para o qual a regra não dita da lanchonete Rose's a tivesse preparado. Este homem era algo muito mais perigoso, e ela o tinha acabado de trazer para casa. Se você quer saber o que Maeve descobre quando este homem acorda e por que ela não foge quando tem a chance, clique em curtir e compartilhe este vídeo para que outras pessoas também possam ouvi-lo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo, porque este é apenas o começo. Maeve não dormiu naquela noite. Ela ficou sentada no chão com as costas contra a estrutura da cama, olhando para o homem inconsciente a menos de 2 passos de distância e se perguntando que diabos estava fazendo. A arma estava na gaveta da cômoda, debaixo de uma pilha de suéteres velhos. O canivete, ela o lavou e deixou na prateleira da cozinha, ao lado de um rolo de fita adesiva. O anel de prata gravado com a letra K ainda estava em seu dedo, porque ela não se atreveu a tirá-lo, com medo de acordar algo que não estava pronta para enfrentar. Do lado de fora da janela, a neve continuava caindo, cobrindo a cidade de branco, como se quisesse esconder todos os vestígios daquela noite, incluindo a mancha de sangue que ela havia limpado da escadaria, mas sabia com certeza que não tinha saído completamente. O ferimento em seu abdômen precisava de pontos. O kit de primeiros socorros de $10 não tinha fio cirúrgico, nem agulha curva. Nada exceto alguns curativos adesivos e um tubo de pomada que havia vencido no verão passado. Mas Maeve tinha uma agulha de costura e linha de cortina. Linha grossa, do tipo que ela comprou em um brechó por $2 o carretel para remendar a cortina puída do quarto pendurada em sua janela. Ela também tinha meia garrafa de vodka barata no armário da cozinha. Do tipo que ela comprou para misturar com suco de laranja nas noites em que não conseguia dormir, mas nunca havia aberto. Ela a abriu esta noite, não para beber, esta noite, não para beber. Maeve lavou as mãos 3 vezes com sabão de louça. Ela segurou a agulha de costura sobre a chama do fogão a gás até a ponta ficar vermelha. Ela derramou vodka sobre o ferimento, e ele se contorceu em seu delírio. Sua mão se ergueu para agarrar o pulso dela com uma força tão grande que ela quase gritou. Mas seus olhos permaneceram fechados. Ele ainda estava perdido em febre. Ela afastou a mão dele, gentil, mas firme, e começou a costurar. A agulha perfurou a pele. A linha de cortina puxou as bordas do ferimento de volta uma para a outra. Suas mãos não tremiam. Eram as mesmas mãos que costuraram o rasgo nas costas de Bray quando sua irmã tinha 12 anos. As mesmas mãos que costuraram seu próprio braço na lavanderia. Elas estavam tão acostumadas com a sensação de uma agulha passando pela carne viva que se tornara quase comum. 7 pontos, desiguais, mas seguros. Ela limpou o sangue, colocou gases sobre ele, prendeu com fita adesiva. Depois voltou para seu lugar no chão e esperou. Ele delirou pelas 3 horas seguintes. Febre alta, suor encharcando-o, seu corpo quente como carvão em brasa, e ele falava em delírio. Não o balbucio sem sentido de um homem febril comum. Ordens. Diga a Connors para retirar a remessa antes de sexta-feira. Ninguém sai do prédio. Não me importo com o motivo.
Eu me importo com o resultado. Sua voz em febre não era nada como a voz rouca que ele tinha na cozinha da lanchonete. Era afiada, fria, acostumada a comandar, acostumada a ser obedecida. A voz de um homem que detinha poder sobre muitas vidas. Maeve sentou-se ouvindo, com os braços em volta dos joelhos, tentando não pensar no que aquelas palavras significavam. A manhã chegou com uma luz solar fraca entrando pelas cortinas. Ele acordou, e sua primeira reação não foi olhar para o ferimento em seu abdômen. Não foi perguntar onde estava. Seus olhos se abriram e varreram o quarto em exatamente 3 segundos. A janela, a porta, a faca de cozinha na prateleira, a distância de onde ele estava para cada saída possível. Só então ele olhou para Maeve. Quem além de você sabe que estou aqui? Não era uma pergunta, era uma ordem exigindo uma resposta. Ninguém, disse Maeve sem se levantar, sem se aproximar. Quem me trouxe aqui? Eu trouxe, sozinha. 4 quarteirões, 4 lances de escada. Você pesa o dobro de mim, caso estivesse se perguntando. Ele não disse nada. Seu olhar caiu para o abdômen, observando os pontos grosseiros feitos com linha de cortina, o curativo caseiro, a fita de papel. Então ele olhou de volta para ela. Com o que você me costurou? Uma agulha de cortina, linha de $2 o carretel, vodka barata em vez de álcool. Ela inclinou a cabeça. Tem alguma reclamação? E pela primeira vez desde que ele invadiu a cozinha de sua lanchonete, Maeve viu algo mudar naquele rosto. Não um sorriso, não suavidade. Apenas uma pausa, como se a máquina de cálculo constante em sua mente tivesse encontrado uma equação sem resposta familiar. Uma garota magra e exausta, atolada em dívidas, arrastou um estranho sangrando para casa. Costurou seu abdômen com aquelas suturas pesadas e improvisadas, e ficou acordada a noite toda cuidando dele. Não porque tivesse medo que ele morresse, mas porque tinha medo que sua febre subisse para convulsões e ela não soubesse o que fazer. Ele conhecera muitos tipos de pessoas em sua vida. Pessoas que o temiam, pessoas que queriam algo dele, pessoas que queriam matá-lo. Mas nunca deste tipo. Obrigado, ele disse. 2 palavras pesadas e desajeitadas, como se tivessem ficado presas em algum lugar em sua garganta e tivessem que ser forçadas a sair pelo esforço, não pelo hábito. Maeve olhou para ele. Você me deve mais do que um obrigado, ela disse. Você me deve meia garrafa de vodka, um carretel de linha utilitária e uma noite de sono. Ray não foi embora. Não porque não quisesse, mas porque não podia. Maeve entendeu isso pela maneira como ele ficava na janela toda vez que um carro diminuía a velocidade na rua lá fora. Seus olhos se estreitando, todo o seu corpo mudando para aquele estado de prontidão que ela reconhecera desde a primeira noite. O tipo de prontidão que pertencia a um homem acostumado a ser caçado. No segundo dia, ele tentou se levantar e andar, e os pontos começaram a sangrar novamente. No terceiro dia, ele conseguia se mover sem fazer caretas, mas ainda não se aproximava da porta. Eles não falaram sobre isso. Ninguém disse, você deveria ficar, ou eu vou embora quando puder. Simplesmente aconteceu. Como 2 estranhos presos no mesmo barco no mar, sem remos entre eles. Maeve ainda trabalhava no turno da noite no Rossis. Das 6 da tarde às 2 da manhã, 6 dias por semana. Paga por hora, com gorjetas que os clientes do lado sul raramente deixavam. Ela saía de casa enquanto ainda havia luz no céu e voltava quando a cidade estava dormindo. E toda vez que abria a porta do apartamento, descobria que algo mais havia mudado. No segundo dia, os sapatos que ela sempre jogava descuidadamente perto da porta estavam alinhados ordenadamente. No terceiro dia, a torneira da cozinha que pingava há 4 meses de repente parou. No quarto dia, ela abriu o armário da cozinha e ficou parada. Tudo havia mudado. Xícaras arrumadas por tamanho, da esquerda para a direita. Pratos empilhados por diâmetro. Especiarias alinhadas por frequência de uso. Sal e pimenta na frente, o pote de canela que ela quase nunca tocava empurrado para o canto mais distante. A caixa de cereal deitada em vez de em pé para economizar espaço. Maeve ficou ali, olhando para a cozinha estranha dentro de sua própria casa. Então se virou para Ri, sentado no sofá, tão calmo como se não tivesse acabado de reestruturar todo o sistema operacional de uma cozinha de 6 metros quadrados. Você organizou minha cozinha, ela disse. Não era uma pergunta. Faltava um sistema.
Ree respondeu, seus olhos nunca deixando o livro que ela mantinha na prateleira. Uma cópia gasta de Ratos e Homens. Eu uso essa cozinha há 2 anos. 2 anos sem um sistema. Maeve queria ficar irritada, mas não conseguiu, porque ele estava certo. A cozinha estava mais arrumada agora, mais limpa. E pela primeira vez, ela abriu uma gaveta sem ter que vasculhá-la por 10 minutos para encontrar o abridor de latas. Ela não disse obrigado. Ele não precisava ouvir. Isso não era bondade. Era o instinto de controle de um homem acostumado a controlar tudo. E quando ele estava preso em um apartamento de 35 metros quadrados sem nada que pudesse controlar, ele controlava a única coisa disponível para ele: a cozinha. Maeve entendeu isso, mas não disse em voz alta. Havia coisas que ela escolhia não dizer. Tommy apareceu na quinta-feira à noite. 10 anos, cabelo cacheado, grandes olhos castanhos, uma camiseta grande demais e jeans rasgados nos joelhos. Não por moda, mas porque ele não tinha outro par. O menino morava com a mãe no 3º andar. Senhora Deirdre, uma enfermeira noturna no hospital do condado. E sempre que sua mãe ia trabalhar, Tommy subia para o apartamento de Maeve para jantar e dormia em seu sofá até sua mãe voltar para casa às 6 da manhã. Maeve fez macarrão com queijo de caixa para Tommy. Seu próprio jantar era água e meio pacote de bolachas que ela mantinha escondido na gaveta para que Ree não visse, embora suspeitasse que ele via tudo. Ela separou o macarrão que sobrou para Tommy levar para casa para o almoço no dia seguinte. Em sua geladeira, ela tinha apenas 3 ovos, uma caixa de leite quase vencida e orgulho demais para admitir que estava com fome. Tommy olhou para Ree sentado no canto da sala com a curiosidade destemida que só as crianças têm. Você é o namorado da Maeve? Ele perguntou com a boca cheia de macarrão. Não, disse Maeve rapidamente. Ele é... Ela parou. O que ele era? Um estranho esfaqueado que ela arrastou para casa. Um homem que carregava uma arma no bolso do paletó? Aquele que reorganizou sua cozinha com precisão militar. Um amigo, ela disse finalmente, e a palavra pareceu pequena demais e grande demais ao mesmo tempo. Tommy aceitou a resposta com a fácil indiferença de uma criança de 10 anos e voltou a comer. Ree não disse uma única palavra durante o jantar. Ele ficou quieto, o livro virado para baixo em seu colo. Olhos cinzentos observando Maeve dividir a comida que não tinha para o filho de uma vizinha que não era seu. Observando-a beber água em vez de jantar. Observando-a sorrir para Tommy e perguntar sobre a escola enquanto seu estômago estava vazio. Maeve nunca percebeu aquele olhar, mas se tivesse, teria visto algo que o próprio Reese Kensington não percebia que estava sentindo. Algo perigosamente próximo do espanto. O tipo reservado para coisas que ele nunca havia encontrado em seu mundo. Onde as pessoas só davam quando tinham de sobra, nunca quando não tinham nada. Maeve chegou em casa mais tarde do que o normal naquela noite, 2h45 em vez de 2. Ela abriu a porta o mais silenciosamente que pôde, esperando que Ree já tivesse adormecido. Mas ele estava de pé na janela, olhando para fora, e se virou no momento em que ouviu a fechadura. Ela não sabia há quanto tempo ele estava ali. Ela não perguntou. Tudo o que ela queria era um banho e dormir e esquecer aquela noite. Mas Ree viu antes que ela pudesse esconder. Seu pulso esquerdo, aquele que ela manteve coberto durante todo o caminho para casa, puxando a manga para baixo, tinha um hematoma em forma de 5 dedos. Claro, distinto, impossível de confundir. Alguém havia agarrado seu pulso e apertado. Maeve viu o momento exato em que Ree percebeu. Seus olhos estavam nela, deslizaram para sua mão, pararam no hematoma e mudaram. Não escureceram da maneira comum. Desligaram-se como se alguém tivesse puxado o plugue de tudo por trás daqueles olhos e deixado apenas uma coisa para trás. Frio, imóvel e muito, muito perigoso. Quem? Lhe disse. Uma palavra. Não uma pergunta, uma exigência. Ninguém, disse Maeve puxando a manga de volta para baixo. Apenas Polk, o gerente. Ele é um aproveitador que lida com cobranças de baixo nível para o bairro. Ele estava bêbado e agarrou minha mão quando me recusei a ficar e limpar mais. Acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo, Ree repetiu, sua voz tão monótona que fez os pelos da nuca de Maeve se arrepiarem. Qual é o nome dele? O nome de Ree? Não, disse Maeve, e desta vez ela olhou diretamente em seus olhos.
Eu não preciso que você resolva meus problemas. Eu já te disse isso. Eles ficaram ali olhando um para o outro através da pequena sala, e o ar entre eles parecia tão pesado que Maeve quase podia ouvi-lo. Então Rhea assentiu uma vez, virou-se de volta para a janela. Mas Maeve sabia que não tinha acabado. Ela sabia pela maneira como sua mandíbula se contraiu, exatamente como na tarde anterior, quando Polk veio bater na porta. Ela foi tomar um banho, deixando a água quente correr sobre o pulso machucado até sua pele ficar vermelha. Depois trocou de roupa e voltou, porque aquela era a noite de trocar o curativo de Rhea. O fechamento grosseiro costurado à mão precisava ser verificado a cada 2 dias. Ela tinha mais medo de infecção do que de qualquer outra coisa naquele apartamento. Rhea sentou-se no sofá e tirou a camisa quando ela saiu carregando gaze e uma garrafa de água oxigenada. E desta vez, sob a luz da cozinha, Maeve viu o que a escuridão havia escondido. Cicatrizes. Não uma ou duas, um mapa inteiro. Uma longa cicatriz corria de suas costelas esquerdas em direção às costas, lisa e branca, curada há muito tempo. 2 pequenas marcas redondas em seu ombro direito, seu tamanho e forma impossíveis de confundir. Ferimentos de bala. Uma linha áspera e elevada em seu abdômen inferior, o tipo de cicatriz deixada por alguém costurado rapidamente sem um hospital. E dezenas de marcas menores espalhadas por seus braços, peito e costas. Um mapa de violência. A história de um corpo tão acostumado a ser ferido que a carne não se incomodava mais em protestar. Maeve trocou o curativo em silêncio, suas mãos se movendo levemente sobre cada cicatriz, sem comentar. Ela podia sentir Rhea acompanhando cada movimento que ela fazia. Podia sentir a tensão em seu corpo cada vez que seus dedos se aproximavam demais do ferimento recente. Então, quando ela alcançou o rolo de fita, sua manga escorregou para trás e o hematoma apareceu sob a luz. Rhea pegou seu pulso gentilmente. Tão gentilmente que Maeve quase não sentiu a pressão. Seus dedos repousaram exatamente sobre o hematoma, cobrindo a marca de 5 dedos deixada por outro homem com sua própria mão. Como se ele estivesse escrevendo por cima de algo, apagando e substituindo. Eles não falaram. Não precisavam. Maeve olhou para a mão dele em seu pulso, aquela mão com cicatrizes, segurando-a o mais levemente possível, e pensou que talvez essa fosse a coisa mais próxima que este homem conhecia de demonstrar preocupação. Não através de palavras, mas através da presença, colocando a mão sobre o lugar onde ela doía e permanecendo ali. Naquela noite, depois que Rhea adormeceu no sofá e o apartamento mergulhou em silêncio, Maeve deitou na cama com seu celular velho na mão. A tela rachada em um canto. Ela vinha pensando nisso desde a primeira noite. Desde a arma, a faca, o anel. Desde a maneira como ele varria um quarto com os olhos antes mesmo de olhar para uma pessoa. Desde as ordens que ele dera em delírio. Desde a maneira como ele reconheceu exatamente que tipo de homem Polk era com um único olhar. Ela digitou na barra de pesquisa. Cicatriz mandíbula esquerda, crime Chicago. O primeiro resultado foi um artigo do Chicago Tribune de 3 anos atrás. Uma fotografia de um homem saindo de um prédio de vidro no centro da cidade. Terno preto, olhos cinzentos, uma cicatriz correndo ao longo do lado esquerdo de sua mandíbula. A manchete dizia: Reese Kensington e o Império das Sombras no coração de Chicago. Ela leu: Sindicato Kensington, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, agiotagem, 12 casos não resolvidos ligados à organização. O FBI vinha observando há anos, mas nunca teve provas suficientes. Riqueza estimada em centenas de milhões. Seu nome no submundo, o diabo. Maeve largou o telefone e olhou para a porta do quarto, deixada ligeiramente aberta. De onde estava deitada, ela podia ver parte do sofá. Os pés descalços de Rhea saindo de debaixo da borda do cobertor fino. Os pés do diabo. O homem que Chicago chamava de diabo estava dormindo em um sofá velho em seu apartamento em ruínas, sob um cobertor fino. Seu abdômen unido por nada mais do que o trabalho humilde de suas mãos. Maeve não correu. Ela não trancou a porta do quarto. Ela não chamou a polícia. Ela desligou o telefone, colocou-o no peito e ficou olhando para o teto no escuro. Havia uma rachadura no gesso, uma que ela olhava todas as noites por 2 anos. Mas esta noite parecia diferente. Tudo parecia diferente,
Agora que ela sabia que o homem do outro lado da porta não era um estranho que havia entrado sangrando na cozinha de sua lanchonete por acaso. Ele era o homem que construiu a máquina que moía sua vida até virar pó. E ainda assim, ela não correu. A nevasca caiu sobre Chicago na manhã do 8º dia, como se alguém tivesse escancarado a porta do inverno e esquecido de fechá-la novamente. O vento gritava pelas frestas da velha moldura da janela, e a neve caía tão espessa que Maeve não conseguia nem ver o prédio do outro lado da rua. Às 3 da tarde, a energia acabou. Todo o lado sul mergulhou na escuridão, e o frio começou a se infiltrar em cada apartamento como algo vivo e faminto. Maeve usava 2 suéteres e ainda tremia. Ela estava vasculhando a gaveta da cozinha em busca de velas, quando Ray já havia aberto a porta e saído para o corredor. Ela nem teve tempo de perguntar para onde ele estava indo antes que ele voltasse com Tommy. O menino de 10 anos usava um pijama fino, meias rasgadas nos dedos, o rosto pálido de frio. Sua mãe tinha ido para o turno da noite ao meio-dia, e o apartamento no 3º andar não tinha nada além de um cobertor e um sistema de aquecimento quebrado. "Sente-se aqui", disse Ray a Tommy, sua voz não pedindo, não sugerindo, comandando. O menino sentou-se imediatamente. Ray acendeu o fogão a gás. A chama azul surgiu no escuro, pequena, mas constante. E Maeve olhou para aquela chama com um sentimento que não conseguia nomear. Algo ao mesmo tempo familiar e estranho. O fogo levara seus pais. O fogo deixara as queimaduras na pele de Bree que 11 anos não curaram. Mas esta noite, no meio de um apartamento escuro e congelante, a chama azul no fogão a gás era a única coisa que os mantinha vivos. Ray se movia pela escuridão por instinto. Ele puxou o sofá para mais perto do fogão. Ele juntou todos os cobertores do apartamento e construiu um ninho para Tommy com eles. Ele aqueceu água e fez chá com o último saquinho de chá barato do armário. Cada ação decisiva, nada desperdiçado, nada faltando. Como se ele tivesse liderado pessoas em crise 100 vezes antes. E este apartamento de 35 metros quadrados era apenas uma sala de reuniões menor. "Beba", ele disse a Maeve, entregando-lhe a xícara de chá, não uma oferta. "Você está bem acostumado a dar ordens às pessoas, não é?" disse Maeve, pegando a xícara. As palavras soaram leves, mas carregavam mais peso do que qualquer coisa que ela dissera antes. Porque agora ela sabia a quem ele comandava, sabia que Império respondia àquela voz, sabia quantas pessoas tremiam quando aquela voz dava uma ordem. Ray olhou para ela por um segundo a mais do que o normal, depois disse: "É um hábito difícil de quebrar." Tommy adormeceu antes das 9, enrolado sob os cobertores no sofá como um gato, respirando uniformemente. O apartamento ficou quieto, exceto pelo vento uivando lá fora e pela queima constante da chama do gás. Maeve acendeu mais 2 velas no chão da cozinha, do tipo branco e barato que ela comprava na loja de $1 e guardava para noites de apagão. A luz amarela da vela movia-se suavemente pelas paredes, lançando sombras gentis, e a pequena cozinha, de repente, parecia outro mundo. Mais quente, menor, mais seguro. Eles se sentaram no chão da cozinha com as costas contra os armários, os ombros quase se tocando. Maeve segurava a xícara de chá já fria com as 2 mãos e olhava para a chama da vela. "Eu tinha 16 anos quando o fogo levou meus pais", ela disse. Ela não sabia por que disse isso. Talvez porque a escuridão facilitasse a confissão. Talvez porque a vela a lembrasse de outro tipo de fogo. "Começou no 1º andar. Fiação velha. Meu pai tirou a Bree pela janela do 2º andar antes que o teto desabasse. Bree teve 60% do corpo queimado. Ela tinha 8 anos. Ela parou e respirou fundo. Eu estava na escola quando aconteceu. Eu não estava em casa. Às vezes penso que se eu estivesse em casa, as coisas teriam sido diferentes. Às vezes penso que se eu estivesse em casa, eu teria morrido também. Nenhum dos pensamentos ajuda." Ray ouviu em silêncio. Ele não interrompeu. Ele não disse "eu entendo" ou "sinto muito", ou qualquer uma das coisas que as pessoas dizem quando não sabem o que mais dizer. Ele apenas ouviu. E aquele silêncio, estranhamente, era exatamente o que Maeve precisava. "Eu cuido da Bree desde então", ela continuou. "Abandonei a escola, fiz qualquer trabalho que pude. Lavanderia, lanchonete, faxinas. As cirurgias reconstrutivas para a Bree custam mais do que tudo que já ganhei junto. Mas continuei porque ela é a Bree."
porque ela é a única coisa que me resta. Silêncio. A vela piscou. Então Ree falou, sua voz mais baixa do que o normal, quase um sussurro. Ninguém nunca me contou sua história porque queria compartilhá-la. Maeve se virou para olhá-lo. Eles só me contam porque querem algo de mim. Ele continuou, os olhos cinzentos fixos na chama da vela, não nela. Dinheiro, poder, proteção. Toda a história vem com um preço. E Maeve entendeu que aquelas palavras continham uma solidão mais profunda do que qualquer coisa que ela já ouvira. Mais profunda que a fome, mais profunda que a pobreza. A solidão de um homem que tinha tudo e nunca teve ninguém ao seu lado sem pedir algo em troca. Ela não pensou, não ponderou, não se lembrou de que ele era Rhys Kensington, o diabo, chefe do sindicato Kensington. O homem cujos 12 casos ela lera na tela rachada de seu celular na noite anterior. Ela apenas se inclinou em direção a ele, colocou a mão em sua bochecha, virou seu rosto para o dela e o beijou levemente, lentamente. Seus lábios tocaram os dele com uma gentileza que ela não sabia que ainda possuía. Ray ficou imóvel sob sua mão. 1 segundo, 2. Então ele a beijou de volta, mas não com a fome que ela poderia ter imaginado. Com cuidado, lento, trêmulo, como se estivesse tocando algo que temia quebrar se usasse muita força. Como se ele, um homem que não temia nada neste mundo, tivesse medo de arruinar este momento. Do lado de fora da janela, a nevasca uivava. Na cozinha, a vela queimava firmemente, e Maeve beijou o diabo com lábios que sabiam exatamente quem ele era, e ainda assim não se afastaram. Depois do beijo na noite da nevasca, nenhum deles falou sobre isso. Nenhum deles precisava. Existia entre eles, da mesma forma que aquela vela queimara no chão da cozinha naquela noite. Silencioso e impossível de ignorar. Ree ficou. Ninguém disse fique ou eu vou ficar. Ele simplesmente estava lá toda vez que Maeve voltava para casa de seu turno da noite. E pouco a pouco, sua presença se tornou parte do apartamento, como a rachadura no teto ou a torneira que não pingava mais. Ele consertou tudo. A dobradiça do armário que rangia há 1 ano foi apertada. A fechadura frouxa da porta da frente foi substituída por uma nova. Maeve não tinha ideia de onde ele a conseguiu. O cano debaixo da pia que vazava há 7 meses de repente estava seco, e ele cozinhava. Essa foi a coisa que mais perturbou Maeve. No primeiro dia em que ele entrou na cozinha, ela pensou que ele cozinharia macarrão ou fritaria ovos, porque esse era o limite do que sua geladeira continha. Mas ele olhou para 3 ovos, meia cebola, o pacote de queijo em pó que Tommy havia deixado para trás, e de alguma forma os transformou em algo que fez Maeve parar após a primeira mordida, porque não conseguia acreditar que tinha saído de sua cozinha de 6 metros quadrados. Onde você aprendeu a cozinhar? Ela perguntou. Habilidade de sobrevivência, ele respondeu. E Maeve sabia que era mentira, porque nenhuma habilidade de sobrevivência ensinava uma pessoa a bater ovos como uma omelete francesa ou a saber exatamente quando o queijo atingia o ponto perfeito de derretimento uniforme. Esta era a habilidade de um homem que comera em restaurantes com estrelas Michelin com frequência suficiente para lembrar a técnica. Mas ela não perguntou mais. Havia coisas que ela escolhia não dizer. Nos dias que se seguiram, o pequeno apartamento se tornou um espaço onde ambos existiam juntos, mas nunca se tocavam o suficiente. Toda vez que Maeve passava por ele na cozinha estreita, seu ombro roçava no peito dele, e ambos paravam por meio segundo. Toda vez que ela se sentava ao lado dele no sofá, enquanto Tommy fazia o dever de casa, sua coxa ficava a 3 centímetros da dele, e esses 3 centímetros queimavam. Toda vez que ela trocava seu curativo e seus dedos deslizavam sobre a pele de seu abdômen, ela sentia seus músculos se contraírem sob sua mão e ouvia sua respiração mudar. E ela tinha que virar o rosto, com medo de que ele visse o rubor em suas bochechas. Ray se continha. Maeve sabia disso. Ela via na maneira como ele puxava a mão para trás sempre que se aproximava de tocá-la. Na maneira como ele se levantava e se afastava do sofá quando ela se sentava perto demais. Na maneira como seus olhos a seguiam pela sala e depois olhavam para outro lugar sempre que ela se virava. Ele a queria. Ela sabia disso e ela o queria. Ela também sabia disso. Mas entre eles havia uma verdade que só ela carregava. Que ele era o diabo e seu mundo a engoliria inteira se ela entrasse nele.
Então o hospital ligou. Maeve estava lavando a louça depois do jantar quando o telefone vibrou. Ela atendeu, ouviu, e tudo dentro dela desmoronou sem um som. Bree precisava de uma cirurgia reconstrutiva de emergência. O último procedimento não teve sucesso total. O tecido estava infectado, e se ela não fizesse outra cirurgia em 2 semanas, o risco de complicações graves seria alto. O custo, $80 mil. $80 mil. Maeve pousou o telefone na mesa, olhou para a pia, olhou para as bolhas de sabão em suas mãos e chorou. Não o tipo de choro silencioso a que se acostumara em 11 anos cuidando de Bree. Este era o choro de uma pessoa que carregou demais por tempo demais, e cujo corpo finalmente se recusou a carregar mais uma coisa. Seus ombros tremiam, suas mãos agarravam a borda da pia, as lágrimas caíam na espuma do sabão, e ela não conseguia parar, mesmo mordendo o lábio até sangrar. Ray estava parado na porta da cozinha. Ela não sabia há quanto tempo ele estava ali. Ele não a abraçou. Ele não disse, vai ficar tudo bem, porque ambos sabiam que seria mentira. Ele apenas perguntou, sua voz baixa e clara. Quanto? Isso não é problema seu, disse Maeve entre lágrimas. Quanto, Maeve? Foi a primeira vez que ele disse o nome dela sem nenhuma outra palavra depois. Apenas o nome dela. E a maneira como ele disse, na voz que ela sabia que ele usava para comandar um império, mas mais suave agora, mais baixa, quase suplicante, a fez chorar mais forte. Ela balançou a cabeça, não disse nada, não conseguia. E naquela noite, todas as barreiras caíram. Maeve não se lembrava de quem começou. Talvez tenha sido ela, quando pegou a mão dele no sofá e não soltou. Talvez tenha sido ele, quando tocou seu rosto para enxugar suas lágrimas e seus dedos permaneceram em sua bochecha por mais tempo do que o necessário. Mas quando suas bocas se encontraram pela segunda vez, não foi nada como o beijo na noite da nevasca. Foi feroz, desesperado. O cheiro de cera de vela queimando no chão da cozinha misturado com o cheiro de pele, suor e lágrimas ainda não secas. Ele a levantou como se ela não pesasse nada. E ela se envolveu nele como se ele fosse a única coisa que a impedia de afundar. E quando acabou, quando eles deitaram na pequena cama no pequeno quarto, com suor, respiração e silêncio entre eles, Maeve o observou dormir. A luz da vela da cozinha ainda entrava pela fresta da porta, pintando sombras douradas em seu rosto. A cicatriz ao longo de sua mandíbula, cílios escuros, lábios ligeiramente entreabertos. Dormindo, ele parecia mais jovem, menos perigoso, quase inofensivo. Quase. Maeve pensou. Eu sei quem você é. Eu li sobre os 12 casos. Eu vi Polk tremer quando você olhou para ele. Eu sei que seu mundo poderia me esmagar, e eu tenho mais medo de te perder do que de você. Maeve viu o SUV preto antes de ver qualquer outra coisa. Estava estacionado bem em frente ao seu prédio, brilhando no meio do lado sul como um corte na pele. Limpo demais, caro demais, errado demais para onde estava. 2h15 da manhã, logo após o fim de seu turno da noite. Os pés de Maeve doíam e seu avental ainda carregava o cheiro de gordura. Ela parou na calçada e olhou para o veículo. E todo o instinto de sobrevivência que o lado sul lhe ensinara dizia para ela se virar e ir embora. Mas aquele era seu prédio, seu apartamento, e ele estava lá dentro. Ela subiu os 4 lances de escada com o coração batendo nos ouvidos. A porta do apartamento não estava trancada. Ela a empurrou e o mundo lá dentro não era mais o mundo que ela deixara 8 horas antes. 3 homens de terno preto estavam em sua sala de estar. Altos, ombros largos, inexpressivos, posicionados em uma formação que Maeve reconheceu instantaneamente como segurança pessoal. Um de cada lado e um atrás. Sapatos de couro polido em seu chão de madeira barato. O cheiro de colônia cara, cortando o último vestígio de cera de vela que pairava perto da prateleira da cozinha. E no meio deles, Ray. Mas não o Ray dela. Não o homem que fazia omeletes com os últimos 3 ovos de sua geladeira. Não o homem que se sentara no chão da cozinha à luz de velas e lhe dissera que ninguém nunca compartilhou uma história com ele simplesmente porque queria. Não o homem que a beijara com aquele tipo de cuidado doloroso, como se tivesse medo de quebrar algo. O homem parado no meio de sua sala de estar era outra pessoa. Suas costas retas como aço, seus ombros abertos, seu queixo ligeiramente erguido.
aqueles olhos despidos da suavidade que ela tocara apenas algumas horas antes. Ele estava falando, sua voz esculpindo cada palavra limpa, fria e exata como uma lâmina cirúrgica. E os três homens grandes ouviam com as cabeças ligeiramente abaixadas. Eles não ousavam olhá-lo nos olhos. Eles não ousavam interromper. Eles estavam com medo. Eles tinham medo dele. Maeve lera sobre os 12 casos na tela rachada de seu celular. Ela lera as palavras "o diabo". Ela sabia quem ele era desde a quarta noite. Mas saber pela tela e ver com seus próprios olhos eram duas coisas diferentes. Tão completamente diferentes que Maeve sentiu como se tivesse sido atingida. Em uma tela, Rhea Kensington era impressão e uma fotografia borrada. Na frente dela, ele era poder em carne e osso. O tipo de poder que fazia 3 homens, uma vez e meia, o tamanho dela terem medo de respirar muito forte. "Chefe", disse um dos 3 homens, uma palavra, e atingiu Maeve como uma pedra atirada direto em seu peito. "Chefe, não Rhea, não o homem cujo abdômen ela costurara com linha de cortina e beijara no escuro. "Chefe", Rhea se virou quando ouviu a porta. Seus olhos encontraram os dela do outro lado da sala. E Maeve viu o momento da mudança. De chefe de volta para Rhea. De aço para algo mais suave. Mas não inteiramente, como se ele estivesse tentando vestir uma roupa velha novamente e ela não servisse mais. "Maeve", ele disse, e sua voz ficou presa entre 2 mundos. Não fria o suficiente para ser chefe. Não quente o suficiente para ser o homem que ela conhecia. Os 3 homens olharam para ela, a avaliaram, calcularam. Ela viu os olhos deles se moverem sobre o tecido engordurado de seu uniforme, os sapatos gastos, o cabelo castanho avermelhado desarrumado após 8 horas de trabalho. Ela os viu classificá-la em suas mentes e colocá-la na gaveta marcada como sem importância. Maeve olhou de volta para Rhea e, em vez de choque, em vez de medo, em vez de fingir surpresa, ela disse: "Eu sei." Silêncio. Os 3 homens congelaram. Rhea congelou. "Eu sei desde a quarta noite", ela continuou, sua voz firme, seus olhos nunca o deixando. "Eu pesquisei a cicatriz na sua mandíbula. Eu li sobre o sindicato Kensington, sobre os 12 casos, sobre seu apelido." Ela engoliu em seco. "Eu sabia quem você era quando te beijei na noite da nevasca. Eu sabia quem você era quando dormi com você na noite passada." E Maeve viu a coisa que ela se lembraria quando morresse. Algo se quebrou naqueles olhos. Não raiva, não medo. Algo que Maeve nunca pensou que ele fosse capaz de sentir. Completa impotência diante de alguém que sabia exatamente que tipo de monstro ele era e ainda assim escolheu ficar. "Chefe", o homem de cabelos grisalhos cortou o silêncio. Sua voz profissional e sem emoção. "Connors foi resolvido, subchefe. Warren está no comando por enquanto, mas a situação está instável. Precisamos de você de volta imediatamente." Rhea não olhou para o homem que falava. Seus olhos permaneceram em Maeve. E Maeve viu a guerra escrita em seu rosto. Entre chefe e Rhea. Entre o império chamando-o para casa e o pequeno apartamento que ainda cheirava fracamente a cera de vela. Entre o poder e a garota, usando as marcas de seu turno arduamente ganho, como um distintivo de honra. Ela sabia o resultado antes que ele dissesse uma palavra. Ela sempre soube. Rhea disse aos 3 homens para esperarem lá fora. Ele não explicou. Ele não disse por quanto tempo. Apenas um olhar, e eles se foram pela porta como se nunca tivessem existido, deixando para trás o cheiro de colônia cara e as marcas de sapatos de couro polido em pisos de madeira baratos. A porta se fechou, o apartamento ficou quieto. Não a quietude comum das 2 da manhã, mas o tipo de silêncio que tinha peso. O tipo que pressionava o peito e forçava todo o ar para fora da sala. Maeve ficou perto da porta, ainda vestida com o algodão áspero que vira muitos turnos da meia-noite na lanchonete Roses, grudado em seu cabelo. Rhea ficou no meio da sala de estar, e os 4 passos entre eles, de repente, pareceram mais largos do que toda a cidade de Chicago. Ele não parecia mais com Rhea. O suéter emprestado da pilha de roupas doadas agora parecia deslocado nele. Da mesma forma que aquele terno caro parecia deslocado no chão da cozinha da lanchonete na primeira noite. Ele estava entre 2 mundos, e nenhum deles lhe servia agora. Maeve não gritou, ela não chorou. Ela chorara na noite anterior por Bree, e seu corpo não tinha mais lágrimas para esta noite. Ela apenas tirou o avental, dobrou-o, colocou-o nas costas de uma cadeira e sentou-se à mesa da cozinha.
Movimentos lentos, calmos, como se estivesse se preparando para outro turno da noite, em vez de para o momento de perder algo que nem tivera tempo de nomear. Sente-se, ela disse. Ray sentou-se à sua frente. A pequena mesa da cozinha estava entre eles. A mesma mesa onde ela contara o dinheiro das gorjetas, onde Tommy fizera seu dever de casa, onde Ray colocara pratos de omelete pela manhã. Na mesa havia uma pequena marca de queimadura, o lugar onde ele colocara seu zipo 2 dias antes, enquanto pensava em algo sobre o qual ela não perguntara. Maeve olhou para aquela marca de queimadura, depois olhou para ele. Quando você voltar para aquele mundo, ela disse, sua voz tão monótona e uniforme que ela mesma se surpreendeu. Eu ainda existo na sua mente? Ray olhou para ela. Por um longo tempo, aqueles olhos não piscaram, e Maeve viu sua mandíbula se contrair e relaxar, como se ele estivesse lutando com cada palavra antes de permitir que fosse dita. Você é a única coisa que existe, ele disse finalmente, sua voz mais baixa do que ela jamais ouvira. Esse é o problema. O problema? Maeve repetiu. No meu mundo, disse Ray, e ela podia ouvi-lo escolhendo cada palavra com cuidado, como um homem andando por um campo minado. Sentimento é uma fraqueza. É o que os inimigos procuram. É o ponto que eles exploram. Ele parou. Se alguém naquele mundo souber que eu me importo com você, você se torna um alvo. Não talvez. Certamente. Maeve ouviu cada palavra, e entendeu cada palavra, e odiou cada palavra. Não porque estivessem erradas, mas porque estavam certas. Ela lera o suficiente sobre o sindicato Kensington para saber que ele não estava exagerando. Naquele mundo, homens sequestravam esposas e filhos de rivais, queimavam casas de parentes, enviavam partes de corpos como mensagens. Ela lera isso na tela rachada de seu celular às 3 da manhã e passara a hora seguinte enjoada. Eu não posso te trazer para aquele mundo, disse Ray, e eu não posso ficar neste. Ele olhou ao redor do apartamento, seu olhar movendo-se sobre a estante, o sofá velho, as cortinas que ela mesma costurara, o fogão a gás onde cozinhava mingau para Tommy. E Maeve viu algo em seu rosto que doeu mais do que o ferimento em seu abdômen na primeira noite. Algo como arrependimento, como se ele estivesse olhando para um sonho do qual já sabia que tinha que acordar. Então vá, disse Maeve. 3 palavras. Sua voz não tremeu. Seus olhos não se encheram. Ela disse aquelas 3 palavras no mesmo tom que usava com Polk sempre que ele vinha cobrar dívidas. O tom de alguém tão acostumado à perda que se tornara quase um hábito. Ray não implorou. Ele não disse, me dê mais tempo, ou eu vou encontrar um jeito. Maeve pensou que talvez fosse isso que mais doía, que ele a respeitava o suficiente para não prometer coisas que não podia cumprir. Ele se levantou lentamente, olhou para ela mais uma vez, e Maeve pegou o momento em que sua mão se ergueu, quase alcançando seu rosto, depois parando no meio do caminho e recuando. Ele abriu o zipo em seu bolso. Aquele pequeno clique familiar que ela ouvira toda vez que ele estava pensando, depois o fechou. Ele caminhou até a porta, parou no limiar, de costas para ela. Maeve, ele disse, e seu nome na voz dele soou como um pedido de desculpas que ele não sabia como falar. Então ele foi embora. O som de passos na escada. O som da porta do andar de baixo se fechando. O som do motor do SUV ligando e depois desaparecendo à distância. Então nada. Maeve ficou sentada à mesa da cozinha até a vela queimar completamente. Até a primeira luz da manhã entrar pelas cortinas. Até perceber que estava sentada ali por 4 horas sem se mover. O apartamento estava vazio. Ninguém no sofá. Nenhum cheiro de café da cozinha. Nenhum som de páginas virando. As roupas doadas que ele usara por 10 dias estavam dobradas ordenadamente na cadeira. No sofá, ratos e homens, estava virado para baixo. A página que ele estava lendo, dobrada para trás. Maeve pegou o livro e o pressionou contra o peito. O papel estava amarelado e o leve cheiro de zipo ainda pairava entre as páginas. Ela não chorou. Ela apenas ficou ali, segurando o livro e ouvindo o apartamento ficar silencioso de uma forma que nunca estivera antes da noite em que ele invadiu a cozinha de sua lanchonete. 2 semanas se passaram como 2 meses. Maeve ainda trabalhava no turno da noite no Roses. Ainda limpava mesas, ainda lavava pratos, ainda suportava o gerente olhando para ela com olhos que ela queria arrancar do crânio dele.
Tudo estava exatamente como antes de Ray invadir a cozinha de sua lanchonete, exceto que tudo estava completamente diferente. Seu apartamento estava quieto da maneira errada. Ninguém mais reorganizava a cozinha. Ninguém fazia omeletes com os últimos 3 ovos. Ninguém se sentava no sofá lendo com um zipo abrindo e fechando em uma mão. Ela dormia, mas não descansava. Ela comia, mas não sentia o gosto de nada. Ela existia, mas uma parte dela se fora com aquele SUV preto naquela noite e nunca mais voltou. No terceiro dia, o hospital ligou. Bree fora colocada na programação de cirurgia. Os $80.000 inteiros haviam sido pagos por uma parte anônima. Maeve ficou na cozinha com o telefone pressionado no ouvido e sentiu gratidão e raiva ao mesmo tempo, com uma intensidade que quase a deixou sem fôlego. Ele pagara por Bree. Claro que ele pagara, porque era assim que ele trabalhava. Resolvendo problemas com dinheiro e poder, com coisas que ele tinha em abundância, em vez de com a presença que se recusava a dar. Ela escreveu uma carta para a Kensington Holdings, a sede principal no centro de Chicago, a torre de vidro que vira em fotos em seu celular. A carta era curta. Eu não aceito caridade. Envie-me a fatura. Pagarei cada centavo de volta. A carta voltou 4 dias depois. Nenhum destinatário neste endereço, carimbado em vermelho no envelope. Ela a enviou novamente. Voltou novamente. Na terceira vez, ela não a enviou. Ela rasgou o envelope e o queimou no fogão a gás, observando o papel se enrolar em cinzas na chama azul, e pensou que esta era provavelmente a metáfora mais perfeita que sua vida já produzira. A cirurgia de Bree foi um sucesso. Maeve sentou-se ao lado da cama de hospital de sua irmã, segurando a mão da garota de 19 anos que ela criara desde os 16. E pela primeira vez em 2 semanas, ela sentiu algo além de vazio. Então ela viu o papel. Ele escorregou do caderno de Bree quando Maeve estava arrumando as coisas na mesa de cabeceira. Dobrado em 4, as dobras gastas como se tivesse sido aberto, lido e dobrado de volta dezenas de vezes. Maeve o desdobrou e tudo congelou. Uma nota de dívida. $15.000, juros de 5% por semana. Um empréstimo feito 6 meses antes de Rhea aparecer, antes de qualquer coisa que acontecera nas últimas 2 semanas. Bree pegara dinheiro emprestado. Sua irmã de 19 anos fora por conta própria a uma operação de agiotagem para pagar a conta do hospital da última cirurgia que Maeve não conseguira cobrir. Bree escondera isso dela por 6 meses. Mas não foi isso que fez Maeve sentir como se alguém tivesse acabado de socar seu peito. Foi o logotipo no canto superior direito da nota de dívida. A letra K. A mesma caligrafia, o mesmo estilo de gravação, o mesmo K que estava no anel de prata no dedo anelar do homem que dormira em seu sofá por 10 noites. Sindicato Kensington. O sistema de agiotagem que Rhea construíra. A máquina que ele administrava, a rede em que Polk operava, usando sua posição na lanchonete para procurar pessoas desesperadas precisando de dinheiro rápido. Com centenas de devedores como Bree por todo o lado sul, estava moendo sua irmã até virar pó. Maeve dobrou o papel de volta cuidadosamente ao longo das mesmas dobras, colocou-o de volta no caderno de Bree. Então ela saiu para o corredor do hospital, encostou as costas na parede e olhou para o teto com os olhos secos. Ela não chorou. Ela ficara sem lágrimas na noite em que chorou por $80.000 na cozinha. E Ray perguntou, "Quanto?" com uma voz que soara quase suplicante. Aquelas lágrimas foram as últimas. Agora havia apenas algo mais amargo que lágrimas. A percepção de que todo o sentimento que ela tivera por Ray, o beijo na noite da nevasca, a noite em que deitara ao lado dele, a dor de sentir sua falta nas últimas 2 semanas, tudo isso fora envenenado pela letra K na nota de dívida dentro do caderno de sua irmã. Ele não sabia sobre Bree. Ela acreditava que ele não assinara pessoalmente aquela nota de dívida. Mas ele construíra a máquina, ele criara o sistema, e aquele sistema estava devorando sua irmã viva enquanto ele fazia omeletes em sua cozinha e a beijava à luz de velas. De volta em casa, Maeve olhou para a pequena marca de queimadura na mesa da cozinha, onde Rhea colocara seu zipo enquanto pensava. Ela não a limpou. No primeiro dia, ela olhava para ela todas as manhãs enquanto tomava café. No 5º dia, ela olhou para ela e pensou na mão dele em volta de seu pulso sob a luz da cozinha. No 7º dia, ela olhou para ela e se odiou por ainda se lembrar.
No 10º dia, ela colocou sua caneca de café sobre ela para cobri-la e saiu da cozinha sem olhar para trás. Tommy veio para o jantar na quinta-feira, como de costume. O menino sentou-se à mesa, olhou para a cadeira vazia à sua frente, onde Ray uma vez se sentara lendo, e perguntou: Maeve, onde ele está? Maeve colocou o prato de macarrão na frente de Tommy. Ele teve que ir, ela disse, e sua voz soou tão normal que ela quase acreditou em si mesma. Naquela noite, depois do trabalho, Maeve olhou pela janela e viu um SUV preto estacionado do outro lado da rua. Não o mesmo daquela noite, menor, mais discreto, mas o mesmo vidro escuro. A mesma limpeza impossível, destoando no meio do lado sul. Ray enviara alguém para vigiá-la. Claro que sim, porque era assim que ele se importava. À distância, com dinheiro, homens e poder. Com tudo, exceto ele mesmo. Maeve fechou as cortinas e foi para a cama. Eles chegaram à lanchonete Roses à 1h40 da manhã, 10 minutos antes de fechar. 2 homens. Maeve estava limpando o balcão e não olhou para cima imediatamente, porque clientes tardios não eram incomuns no lado sul. Sempre havia alguém que precisava de café, ou abrigo da chuva, ou um motivo para não ir para casa. Estamos fechando em breve, ela disse, seus olhos ainda no balcão. Apenas café, disse o homem, sua voz comum, educada. Ela serviu 2 xícaras de café preto e as levou para a mesa. E quando colocou as xícaras na mesa, ela viu as mãos deles. Não as mãos de homens bebendo café quase às 2 da manhã. Suas mãos estavam espalmadas na mesa, ambos, simétricas, prontas. As mãos de homens acostumados a se mover rápido. Ela olhou para cima. Os olhos do homem mais próximo dela não continham nada. Nem calor, nem frio, apenas um vazio profissional. Da mesma forma que Maeve vira nos olhos dos 3 subordinados em seu apartamento na noite em que Ray partiu. Da forma como Ray olhava quando examinava uma sala em busca de ameaças. Eles se moviam como ele. E ela entendeu 2 segundos tarde demais. O segundo homem já se levantara para bloquear a porta da frente. O primeiro agarrou seu pulso, o mesmo pulso que Ray uma vez segurara tão gentilmente sob a luz da cozinha. Mas desta vez não havia nada de gentil nisso. Não grite, ele disse. Não corra. Venha em silêncio e ninguém se machuca. Maeve não gritou. Não porque ele mandou, mas porque sabia que em uma lanchonete vazia, quase às 2 da manhã no lado sul, ninguém ouviria. O gerente fora para casa meia hora antes. A rua estava vazia. E o SUV preto que Ray designara para vigiá-la estava estacionado do lado de fora de seu apartamento, a 4 quarteirões de distância, guardando a casa onde ela não estava. Enquanto ela era arrastada pela porta dos fundos da lanchonete que ele nunca pensara em vigiar. Ray havia posicionado homens na lanchonete, mas eles eram de fora. Os sequestradores se moveram pelos túneis do porão e pelas armadilhas de gordura dos becos que apenas a equipe da cozinha conhecia. Eles não apenas atingiram um ponto cego. Eles usaram o conhecimento íntimo de Polk sobre o prédio para contornar o perímetro de Ray. Ele controlava as ruas, mas as sombras da lanchonete Roses ainda pertenciam aos ratos. Ele não entendia que para pessoas como ela, o lar não era onde ela dormia, era onde ela trabalhava. E agora aquele ponto cego a estava puxando para a van, estacionada no beco, atrás da lanchonete. Eles cobriram sua cabeça, amarraram suas mãos com abraçadeiras de plástico, empurraram-na para a parte de trás. 30 minutos de viagem, talvez 40. Maeve contou cada curva e tentou acompanhar. Mas depois da 10ª, ela se perdeu. Quando tiraram o capuz, ela estava dentro de um armazém industrial abandonado. Teto alto, paredes de metal corrugado, chão de concreto rachado. Luz amarela fraca de uma única lâmpada pendurada no centro da sala. Frio. O cheiro de óleo de máquina velho e poeira de cimento. Eles a amarraram a uma cadeira de metal no meio da sala. As abraçadeiras de plástico cortavam seus pulsos até ficarem dormentes. Um terceiro homem apareceu, mais velho que os outros 2. Cabelos grisalhos, jaqueta de couro, olhos com uma estranha familiaridade que Maeve não conseguiu identificar a princípio. Ligue para Kensington, ele disse ao homem ao seu lado. Diga a ele que temos algo que ele quer em troca de algo que queremos. Ele olhou para Maeve. O controle do sindicato, nada menos. Você acha que Reese Kensington vai trocar um império por mim? Maeve perguntou, sua voz tão calma
que o surpreendeu um pouco. Eu sou uma garçonete em uma lanchonete barata. Você é a mulher que ele colocou 3 homens para vigiar por 2 semanas seguidas. Ele respondeu. Não somos estúpidos. Ele se virou, pegou o telefone e Maeve sentou-se na cadeira de metal gelada, ouvindo-o falar no canto da sala. E começou a pensar. Não em Ray, não se ele viria, mas em como sair. Abraçadeiras de plástico, do tipo barato, não de grau militar. Maeve sabia porque ela mesma já cortara esse tipo com tesoura quando as usava para amarrar roupas na lavanderia aos 19 anos. Plástico duro, mas quebradiço se torcido da maneira certa. Ela não tinha tesoura, mas tinha grampos de cabelo, 2 deles presos atrás da cabeça, do tipo de metal fino que ela usava para impedir que o cabelo caísse na comida enquanto trabalhava. Eles não pegaram os grampos porque ninguém achava que grampos de cabelo eram perigosos. Lentamente, Maeve inclinou a cabeça para a direita, usou o ombro para derrubar um grampo na palma da mão amarrada atrás das costas. Seus dedos dormentes o procuraram, endireitaram-no e começaram a trabalhá-lo na trava da abraçadeira. Não para destravá-la, mas para afrouxá-la pouco a pouco, tão lentamente que doía. Mas Maeve Calloway sobrevivera 27 anos com paciência. E esta noite ela tinha muito tempo, ou pelo menos esperava que sim. Ray atendeu a ligação às 2h17 da manhã. O interlocutor falou por 30 segundos. Ray ouviu sem interromper, sem fazer uma única pergunta, sem mudar sua expressão. Os 3 homens na sala disseram mais tarde que foi o momento mais assustador que já testemunharam. Não porque ele ficou com raiva, mas porque não ficou. Ele pousou o telefone na mesa, tirou lentamente o zipo do bolso do paletó, abriu-o e olhou para a pequena chama. O fogo amarelo piscou em seus olhos, e os 3 homens na sala deram um passo para trás sem saber por quê. Ele fechou o zipo. O clique metálico ecoou pela sala silenciosa como o som de uma arma travando no lugar. Reúna todo mundo, ele disse. Não em voz alta, não com urgência. Sua voz era monótona e imóvel como a superfície de um lago antes de uma tempestade. E qualquer um que entendesse Reese Kensington sabia que era quando ele era mais perigoso. 20 minutos depois, 14 homens estavam reunidos. Ray não explicou a situação, não apresentou um plano. Ele deu a cada homem uma tarefa curta e exata, como se tivesse calculado cada movimento em sua cabeça desde o segundo em que desligou o telefone. A localização do armazém fora rastreada a partir do sinal do telefone do interlocutor. Periferia Sul, zona industrial abandonada perto do porto. 3 pontos de entrada, 2 guardas do lado de fora, pelo menos 3 homens dentro, e Maeve. Eu entro primeiro, disse Ray. Ninguém se opôs. Não porque concordassem, mas porque ninguém ousava dizer a Reese Kensington que ele estava errado. Especialmente não esta noite. Especialmente não quando seus olhos estavam daquele jeito. O comboio dirigiu sem faróis. 3 SUVs cortaram Chicago na noite como fantasmas sobre o asfalto molhado. Ray sentou-se no banco de trás do veículo da frente. O zipo abrindo e fechando em sua mão. Não olhando pela janela, não falando com ninguém. Mas qualquer um sentado perto dele podia sentir algo emanando dele. Não calor, não frio, mas a densa quietude de um homem que já decidira exatamente o que aconteceria nos próximos 30 minutos e não podia ser mudado por nada neste mundo. Eles chegaram ao armazém às 3h04. Os 2 guardas do lado de fora foram neutralizados em 15 segundos. Sem tiros. Ray não usou uma arma. Ele usou as mãos, rápido, preciso, eficiente. O tipo de violência praticada por tanto tempo que se tornara reflexo em vez de ação. A porta do armazém se abriu. Lá dentro estava escuro, amplo e cheirava a óleo de máquina velho misturado com sangue fresco. 3 homens no armazém, 2 em pé, 1 sentado. Os 2 homens em pé reagiram quando ouviram a porta, mas Ray já estava entre eles antes que pudessem sacar suas armas. A cabeça do primeiro homem foi batida na parede de metal corrugado. O segundo conseguiu puxar uma faca, mas Ray pegou seu pulso, torceu, e o estalo de osso quebrando soou pelo armazém, limpo e seco como o estalo de um galho morto. O homem de cabelos grisalhos, o responsável, recuou para o canto da sala. 2 dos homens de Ray correram e o dominaram antes que ele pudesse alcançar o telefone. Tudo aconteceu em menos de 40 segundos. 40 segundos de violência fria. Sem gritos, sem ameaças, apenas os sons de osso, carne e metal.
E então Rhea viu a sala nos fundos. A porta de aço estava entreaberta. Uma luz amarela fraca vazava pela fresta. Ele empurrou a porta e parou abruptamente. Maeve estava de pé no meio da sala, não sentada na cadeira de metal onde a amarraram. De pé. A abraçadeira de plástico fora afrouxada e ela se libertara. E o último guarda, o que ficou para vigiá-la, estava deitado de bruços no chão, com sangue escorrendo de sua têmpora. Enquanto Maeve Calloway estava sobre ele, com as duas mãos agarrando uma perna de cadeira de metal. Ela quebrara a cadeira em que a amarraram, segurando-a como uma arma. Olhos castanho avermelhados em chamas, cabelo selvagem, um lado do rosto machucado pelo golpe que o guarda conseguiu dar antes que ela o derrubasse. A garota com a frigideira de ferro na cozinha da lanchonete quase às 2 da manhã. A garota com uma perna de cadeira de metal em um armazém às 3 da manhã. A mesma mulher, os mesmos olhos, a mesma recusa em ficar quieta e esperar que alguém a salvasse. Rhea lidou com o último guarda em 2 segundos. Não era necessário, porque o homem já estava no chão. Mas Rhea ainda chutou a arma para longe de seu alcance e depois cravou o pé em suas costelas mais uma vez. E Maeve ouviu o osso quebrar e entendeu que não era cautela, era punição. Então ele caiu de joelhos na frente dela. Rhys Kensington, o diabo, o homem que acabara de passar por 5 outros homens como se fossem de papel, ajoelhou-se no chão de concreto de um armazém abandonado. E quando ele disse o nome dela, sua voz tremeu. Maeve. Não a voz do chefe, não a voz que comandava um império. A voz do homem deitado no chão da cozinha da lanchonete naquela primeira noite, ensanguentado e indefeso, dizendo certo, quando ela lhe disse que ele lhe devia um obrigado. Maeve olhou para ele, olhou para o sangue em suas mãos, em seu colarinho, nos nós dos dedos onde a pele fora rasgada. Sangue que não era dele. As mãos que acabaram de quebrar os ossos de outros homens. As mãos que estalaram o pulso de alguém por reflexo. As mesmas mãos que fizeram omeletes em sua cozinha e seguraram seu pulso o mais gentilmente possível sob a luz amarela. Você veio, ela disse. No carro, ninguém falou. Rhea dirigia. Maeve sentou-se ao lado dele, observando suas mãos no volante. Sangue seco sob as unhas, vermelho escuro tornando-se marrom, alojado em cada dobra da pele e em cada linha de seus dedos. Suas mãos não tremiam nem um pouco. As mesmas mãos que acabaram de quebrar o pulso de alguém, bater a cabeça de alguém em uma parede de metal corrugado, cravar uma bota nas costelas do homem que aguardava até o som de osso quebrando encher a sala, agora seguravam o volante com perfeita firmeza, como se ele tivesse apenas terminado um dia de trabalho comum. Essas mãos acabaram de matar alguém, pensou Maeve, ou quase mataram. Essas mesmas mãos também fizeram omeletes para ela com os últimos 3 ovos da geladeira. Elas também seguraram seu pulso o mais gentilmente possível sob a luz da cozinha, cobrindo o hematoma de outro homem com uma ternura que ela nunca pensou que ele fosse capaz. As mesmas mãos, 2 mundos. Ela não sabia o que deveria sentir, então não sentiu nada. Chicago passava pelas janelas do carro, do distrito industrial abandonado para a rodovia e depois para o centro da cidade. E a distância do armazém para onde quer que Rhea a estivesse levando não podia ser medida apenas em quilômetros, mas em todo o abismo entre 2 vidas. Cobertura, 42º andar, vidro do chão ao teto com vista para todo o horizonte de Chicago. Pisos de mármore, móveis cujos nomes Maeve não conhecia, mas sabia que cada peça custava mais do que seu apartamento muitas vezes. Tudo limpo, frio, perfeito. Sem manchas de gordura no chão, sem cortinas costuradas à mão, sem marca de queimadura de zipo, na mesa da cozinha. Maeve ficou no meio de uma sala de estar maior que todo o 2º andar de seu prédio e se sentiu pequena de uma forma que nunca se sentia no lado sul. No lado sul, ela era pobre, mas pertencia àquele lugar. Aqui, ela era algo deslocado. Sapatos de salto gastos em mármore polido. O tecido de sua luta diária ainda cheirando à fritadeira da lanchonete. Seu cabelo desarrumado, um lado do rosto machucado. Este não é o meu mundo, ela disse. Rhea estava na janela, olhando para a cidade de costas para ela. Eu sei, ele disse. Silêncio. Então Maeve fez o que vinha se preparando para fazer desde que se sentou no carro. Ela enfiou a mão no bolso do casaco, tirou o papel dobrado em 4 com suas dobras gastas,
Caminhou até a mesa de vidro no meio da sala e o colocou lá. O som do papel tocando o vidro foi pequeno, mas no silêncio da sala, soou como um golpe. Explique isso, ela disse. Ray se virou, caminhou até lá, olhou para o papel, e Maeve viu seus olhos mudarem. Não o tipo de quietude gélida que ela vira quando ele olhou para Polk. Não o escurecimento que ela vira quando ele olhou para o hematoma em seu pulso. Algo que Maeve só poderia descrever como reconhecimento. Lento, doloroso, impossível de negar. A letra K na nota de dívida, o mesmo K gravado em seu anel. $15.000, juros semanais de 5%. Nome do devedor, Bree Calloway. Eu não sabia, ele disse, sua voz baixa. Eu acredito em você, disse Maeve, e ela realmente acreditava. Você não assinou esta nota. Você não sabia que a Bree existia quando este empréstimo foi aprovado. Você não ordenou pessoalmente que ninguém cobrasse da minha irmã. Ela parou. Mas você construiu a máquina. Ray não disse nada. Seus olhos permaneceram no papel, na letra K que ele usara em seu dedo todos os dias como um símbolo de poder. E agora aquela mesma letra estava em uma nota de dívida, esmagando a irmã da única mulher com quem ele já se importara. Você criou o sistema, Maeve continuou. Você contratou os homens, você definiu as taxas. Você construiu a rede em que Polk e centenas de homens como Polk operam. Você não precisa saber o nome de cada devedor, porque o sistema funciona sozinho. Esse foi o seu projeto. Essa foi a sua genialidade. Ela engoliu em seco. E esse projeto está devorando minha irmã enquanto você fazia omeletes na minha cozinha. O silêncio se estendeu por tanto tempo que Maeve podia ouvir o vento do lado de fora, no 42º andar. Eu vou apagar a dívida, disse Ray finalmente. Apagar a dívida da Bree, disse Maeve, e sua voz estava mais calma do que ela se sentia. Quantas outras pessoas como a Bree isso resolve? A pergunta pairou entre eles. Não havia resposta, nenhuma resposta limpa, porque a verdadeira resposta era não. Apagar a dívida de Bree não resolvia nada, porque amanhã haveria outra Bree, e no dia seguinte outra, e a máquina continuaria moendo. E Ray sabia disso, e Maeve sabia que ele sabia. Eu não estou pedindo seu perdão, disse Ray, sua voz muito lenta agora, muito cuidadosa. Eu não o mereço. Eu nunca serei um bom homem. Eu fiz coisas que você não quer saber, e continuarei fazendo coisas que você não quer saber. Ele olhou para ela, olhos claros, sem esconder nada. Mas estou pedindo uma chance, não para me tornar um bom homem, mas para me tornar a versão menos terrível de mim mesmo. A versão que você viu no chão da cozinha da lanchonete naquela noite, quando eu não tinha nada além de uma facada no abdômen e uma garota ajoelhada ao meu lado com um kit de primeiros socorros de $10. Maeve olhou para ele, olhou para o sangue seco sob suas unhas, olhou para os olhos, esperando uma resposta que ele sabia que ela talvez nunca desse. E ela não respondeu. Ainda não. Maeve voltou para seu apartamento no lado sul naquela noite. Não para a cobertura. Ela não aceitou a oferta de um carro para levá-la para casa. Ela pegou um táxi com o dinheiro da gorjeta do fim de semana e subiu os 4 lances de escada na escuridão familiar. Abriu a porta familiar do apartamento, sentou-se na cadeira familiar da cozinha e olhou para a marca de queimadura de Zippo na mesa que ela cobrira com uma xícara de café. Ela levantou a xícara, olhou para a marca. Pequena, redonda, marrom escura em madeira barata. O único vestígio deixado de 10 noites que ela ainda não sabia como chamar. Por 3 dias ela não foi trabalhar. Ligou dizendo que estava doente pela primeira vez em 2 anos. Ela deitou na cama olhando para o teto, olhando para a rachadura que corria por ele, que ela olhara todas as noites, e pensou. Não em Ray, mas em si mesma. Na garota de 16 anos parada do lado de fora das cinzas de uma casa queimada, segurando a mão de sua irmã, envolta em bandagens, decidindo que ninguém nunca mais decidiria sua vida por ela. Na garota de 19 anos passando camisas em uma lavanderia, costurando seu próprio braço com uma agulha de costura comum e não chorando. Na garota de 27 anos, segurando uma frigideira de ferro fundido e ameaçando um homem sangrando na cozinha de uma lanchonete, dizendo: "Você me deve um obrigado", com uma voz que não tremeu. Aquela garota não tinha medo de fogo, não tinha medo de sangue, não tinha medo de diabos. Havia apenas uma coisa que ela temia:
Viver sem coragem suficiente para escolher o que queria. Na terceira noite tarde, Maeve vestiu o casaco e caminhou até a lanchonete Roses. Ela não sabia por quê, ou talvez soubesse, mas não estava pronta para admitir ainda. A lanchonete estava fechada. O letreiro de neon do lado de fora piscava em vermelho e azul na calçada molhada. Maeve contornou até a porta dos fundos. A porta de alumínio enferrujada que ela empurrara todas as noites por 2 anos. A mesma porta pela qual um homem sangrando invadira sua vida não muito tempo atrás. Ela olhou pela pequena janela na porta e seu coração parou. Ray estava sentado na cozinha, na cadeira de plástico, perto da geladeira industrial, no exato lugar onde ele desabara na primeira noite. Terno preto, do tipo que ela agora sabia que custava 3 meses de aluguel. Zipo na mão, abrindo e fechando, abrindo e fechando. A pequena chama piscando na cozinha escura. Olhos voltados para a pequena janela na porta, olhando para ela como se soubesse que ela viria, ou esperasse ou aguardasse. O chefe do sindicato Kensington, o homem que o FBI vigiava, mas não conseguia tocar, o homem que possuía uma cobertura no 42º andar, com vista para toda Chicago, estava sentado na cozinha de uma lanchonete barata do lado sul à meia-noite, sozinho, esperando por uma garçonete. Maeve empurrou a porta. A dobradiça enferrujada rangeu, o som mais familiar de sua vida. Ela entrou. Chão de azulejo sob seus pés, o cheiro de gordura e café velho, e Ray sentado ali, olhando para ela com os mesmos olhos que ela vira pela primeira vez no chão daquela cozinha, naquela primeira noite, quando ele estava sangrando e ela estava ajoelhada ao seu lado com um kit de primeiros socorros de $10. "Você ainda está aqui?" ela perguntou. Sua voz saiu mais suave do que pretendia. "Caso você viesse me procurar", ele respondeu. E a maneira como ele disse calmo, mas com aquela leve aspereza no final da frase, traindo a calma, fez o peito de Maeve apertar. Ele vinha aqui todas as noites. Ela sabia sem perguntar. 3 noites, talvez mais, sentado na cozinha de uma lanchonete fechada, esperando por ela, sem saber se ela viria. O homem que controlava tudo, sentado dentro da única situação que não podia controlar. Maeve se aproximou, parou na frente dele, olhou para seu rosto sob a luz de neon que entrava pela janela, vermelho e azul piscando sobre a cicatriz ao longo de sua mandíbula. "Você me deve um obrigado", ela disse, aquela frase. A primeira vez que ela a disse no chão desta cozinha, quando ele estava sangrando e ela estava ajoelhada ao lado dele, significava que ela o estava salvando e ele deveria ser grato. A segunda vez, quando ele acordou na manhã seguinte, significava que ela lhe dera algo que ele não merecia receber. Agora, esta última vez, significava algo totalmente diferente. "Obrigado por voltar. Obrigado por sentar aqui. Obrigado por esperar." Ray se levantou lentamente. O zipo fechou-se com um clique e desapareceu em seu bolso. Ele se aproximou dela, perto, mais perto, até que Maeve teve que inclinar a cabeça para olhá-lo, e ele teve que curvar a sua, e a distância entre eles não era nada além de respiração. Ele levantou a mão para o rosto dela. A mão estava limpa agora, sem sangue seco sob as unhas, mas ela sabia que estivera lá e sempre estaria, assim como as cicatrizes em seu corpo e a marca de queimadura na mesa de sua cozinha. Coisas que não podiam ser apagadas, apenas escolhidas e vividas. "Obrigado", ele disse. 2 palavras, pesadas como na primeira vez que as disse no chão de seu apartamento, com aquelas suturas rudes e honestas o mantendo unido. Mais pesadas agora. 6 meses depois, Maeve morava em um apartamento novo. Não na cobertura do 42º andar. Não no apartamento miserável no 4º andar do lado sul. Mas em um lugar limpo e bem iluminado, em um bairro mais seguro, com cortinas que ela mesma costurara, estantes que ela mesma construíra, e uma cozinha que ninguém reorganizava, exceto ela. Ray lhe oferecera a cobertura. Maeve recusou. Ele lhe ofereceu uma casa. Ela recusou. Ele ofereceu pelo menos pagar o aluguel. Ela olhou para ele com a expressão que ele aprendera que significava "nem tente". Ela pagava o aluguel com seu novo salário, diretora de programa em uma organização sem fins lucrativos para sobreviventes de queimaduras, fundada com o dinheiro de Ray e administrada com a vontade dela. Bree estava saudável. Quando abraçou Maeve antes de sua primeira palestra, seu aperto era forte,
O medo finalmente desaparecera de seus olhos. Aos 19 anos, sua pele estava cicatrizando, e ela estava começando seu primeiro ano de faculdade. Não mais um fantasma em sua própria vida. A dívida de $15.000 com o sindicato Kensington fora apagada. Não apenas a de Bree. Todas as dívidas de agiotagem abaixo de $20.000 em todo o lado sul foram zeradas. Ray não fez isso por moralidade. Ele o fez porque Maeve pediu, e ele descobriu que estava disposto a queimar parte de seu império se fosse ela quem segurasse o fósforo. Tommy aparecia toda quinta-feira à noite. Ele chamava Ray pelo nome. Não irmão, não tio, apenas irmão. Apenas Ray, na voz confiante de uma criança que assumia que pertencia. E Ray nunca o corrigia. Eles jogavam xadrez na mesa da cozinha. Ray ensinando a Tommy como ler um oponente, como ser paciente, como esperar pelo momento exato de atacar. Não o estilo de ensino de um pai gentil, um tipo mais afiado, tático, prático. E Tommy gostava porque o fazia se sentir forte. Maeve ouvia da cozinha e pensava que talvez saber como se proteger não fosse uma coisa tão ruim quando se cresce no lado sul. Ray aparecia todas as noites, nem sempre na hora. Às vezes, ele chegava tarde, seu terno ainda perfeito, exceto por uma mancha de vermelho no punho que ele puxava a manga para baixo tarde demais para esconder. Sangue, não dele. Maeve via, ela não perguntava. Ela não perdoava essa parte dele. Ela simplesmente escolhia amar o resto. Esta noite, Ray estava sentado na cadeira da cozinha lendo Ratos e Homens, o livro de seu antigo apartamento, a única coisa que Maeve trouxera consigo quando se mudou. Seu telefone vibrou. Ele atendeu e Maeve ouviu sua voz mudar em um instante. De quente para aço, de Ray para chefe. Frio, preciso e impiedoso. 2 segundos, então ele desligou, pousou o telefone e olhou de volta para ela. Seus olhos se aqueceram novamente. A mudança se inverteu. 2 segundos de diabo de volta a homem. Maeve viu ambas as versões de Ray naqueles 2 segundos. Ela sempre via. E ela escolhia olhar nos olhos mais quentes. Ela colocou uma xícara de café ao lado dele. Obrigado, ele disse. 2 palavras pesadas como na primeira vez que as disse no chão de seu antigo apartamento, com fios de cortina costurados em seu abdômen, e nenhuma compreensão de por que uma estranha escolhera salvá-lo. E às vezes o amor não é encontrar uma pessoa perfeita. Às vezes é escolher ficar com uma imperfeita, vendo tanto a escuridão quanto a luz nela, e ainda assim colocar uma xícara de café ao seu lado todas as noites. Maeve Calloway não salvou Ray Kensington da escuridão, mas ela lhe deu um motivo para se voltar para a luz todas as noites. E talvez isso fosse o suficiente. Obrigado a todos por ouvirem até o último minuto. A história de Maeve e Ray pode ser ficção, mas sua mensagem é real. A bondade nunca é fraqueza. E às vezes as pessoas que parecem menores são as que têm o poder de mudar até os corações mais frios. Como essa história fez você se sentir? Houve um momento que te tocou? Compartilhe o que você sentiu honestamente e de coração nos comentários abaixo. Eu adoraria muito saber. Se você achou esta história significativa, por favor, curta o vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e se inscreva no canal para que possa ouvir comigo mais histórias todos os dias. Desejo a todos que estão assistindo a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Adeus e vejo vocês no próximo vídeo.